Conjergues Cast, o podcast do Jovem Espírita na Conjergues. Olá, seja muito bem-vindo! Esse é o seu espaço Jovem Espírita. Estamos chegando com mais um Conjergues Cast, o podcast oficial da Conjergues Polo A. Já no seu quarto episódio. Eu sou o André Luiz e agora vou chamar os nossos queridos companheiros aqui na ordem do mosaico. Olá, Mariana! Alô, Juventude Espírita! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Conjergues Cast. Olá, Christian! Olá, pessoal! Vamos aí bater mais um papo conversando sobre mais um dos temas da nossa Conjergues. E agora o mais jovem do nosso Conjergues Cast, José. Olá, pessoal, vamos para mais uma conversa então. E agora eu vou chamar mais experiente do nosso podcast, Nicole. Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Rita. Oi, pessoal, muito bom ter vocês aqui conosco mais uma vez. Devidamente apresentados, pessoal, você já sabe, mas não custa reforçar, né, que o nosso Conjergues Cast tem o propósito de promover o diálogo à luz da doutrina espírita com os nossos jovens espíritas do Polo A. Mas não só do Polo A, né, nas edições anteriores nós também contamos com a participação de áudios dos outros polos, enfim, essa troca, esse intercâmbio legal sempre acontecendo e a gente fica muito feliz com tudo isso. Seguindo então o nosso eixo da nossa Conjergues Online, o tema desse encontro é mediunidade e juventude. Mas para abrir o nosso podcast, nós vamos receber um convidado muito especial. Como em todas as edições, nós temos um convidado especial e nessa não seria diferente. Estaremos recebendo então o nosso irmão Gabriel Salum, presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo, Gabriel. A mediunidade é um dos belos princípios da doutrina espírita. Foi através dela que a codificação chegou até nós, até a humanidade terrena, através da manifestação dos espíritos benfeitores. E o que é certo é que todos nós, conforme nos ensina Allan Kardec no Livro dos Médiuns, sentimos, percebemos em algum nível, em algum grau, a presença e a influência dos espíritos na nossa vida. Isso é alguma coisa natural. Muitas vezes é a forma como nós nos sentimos ao adentrarmos um ambiente em que nos sentimos felizes, acolhidos ou até mesmo desconfortáveis, temerosos. Outras vezes são emoções que nos chegam de uma forma repentina, como se não fossem nossas, e muitas vezes não são. São de outras mentes e de outros corações, desprovidos de um corpo físico e que convivem conosco constantemente. Não é por outra razão que Paulo de Tarso nos diz que nós vivemos sob uma nuvem de testemunhas. Nós estamos constantemente interagindo com os espíritos e essa é uma realidade que não deve nos causar medo, que não deve nos causar surpresa, isso é tudo muito natural. Mas a mediunidade também tem uma expressão que ela é orgânica e que se manifesta aí sim de forma diversa, de forma diferente em cada um de nós, de acordo com os nossos planejamentos reencarnatórios. É que, além dessa sensibilidade geral que nós temos para perceber os espíritos à nossa volta, alguns de nós temos uma condição específica de traduzirmos as mensagens dos espíritos, de identificarmos de forma mais precisa a sua presença, percebendo-os visualmente, ouvindo-os, muitas vezes transmitindo as suas mensagens através da psicografia, o que nós vamos compreender como sendo a mediunidade ostensiva, essa condição de fazer o intercâmbio entre encarnados e desencarnados através dessa faculdade que alguns de nós apresentam de uma maneira mais clara, mais pronunciada. Pois é. E o que é que tudo isso tem a ver com a juventude? Com a mocidade? Com essa fase da reencarnação
em que o espírito imortal transita da infância para a vida adulta, com isso trazendo de uma maneira mais presente, mais pujante, a sua bagagem reencarnatória, manifestando as suas tendências, muitas vezes identificando em si e ao seu redor alguns conflitos entre a sua história pretérita, os seus hábitos milenares como espírito imortal e aquela proposta de educação que recebe no lar e as influências que lhe chegam através da sociedade. É que nessa fase juvenil, muitas vezes, a mediunidade ostensiva, ela eclode. Nós temos muitos relatos de jovens, de adolescentes, que nos falam, que percebem a presença dos espíritos, que veem, que ouvem, que têm um impulso de escrever, enfim. E aí é muito importante, seja nesses casos de mediunidade ostensiva ou para todos os outros que temos essa sensibilidade geral de percebermos os espíritos, é muito importante nós estudarmos sobre mediunidade. Porque a proposta de fé que a doutrina espírita nos traz é de uma fé raciocinada. Então nós temos que compreender esse fenômeno para que ele não fique nos causando medo, desconforto, para que não seja nada místico, misterioso. Não. A ciência espírita estuda a mediunidade de uma maneira muito clara e objetiva. E vai nos trazer a compreensão de que o exercício da tarefa mediúnica no centro espírita, participar de uma reunião mediúnica, é algo que exige daquele que se predispõe a esse trabalho, que é um trabalho nobre, belo, importante, vai exigir estudo permanente, vai exigir conhecimento da doutrina espírita, vai exigir disciplina em relação aos seus hábitos, em relação à assiduidade aos seus grupos de estudo ou à evangelização, enfim. E é por isso que muitas vezes nós não vamos aconselhar que na adolescência o médium, que assim tem a faculdade ostensiva, ele se insira numa reunião mediúnica. Em cada caso, nós vamos verificar o melhor encaminhamento dessa faculdade que surge. Mas o que nós sempre precisamos refletir e aconselhar é que para interagir com os espíritos, e todos nós passamos por isso, em casa, na escola, na faculdade, no dia a dia, na vizinhança, é preciso estabelecermos boa sintonia. Aí está. Se a reunião mediúnica não é para todos, seja na juventude ou na vida adulta, e é para aqueles que se preparam para isso, se comprometem com isso, e cada um terá o seu momento, se isso for o caso da sua reencarnação, a convivência com os espíritos é para todos, é da realidade diária. E nós precisamos compreender que há espíritos como nós, em toda parte. Aqueles que são mais evoluídos, os que são menos evoluídos, e em função disso nós temos a oportunidade de influenciarmos positivamente esses espíritos ou sermos influenciados por eles, de acordo com o nosso esforço de agir bem, de nutrirmos bons pensamentos, bons sentimentos, lermos bons livros. A leitura espírita é ótima para sintonizarmos com os bons espíritos e influenciarmos aqueles que estão enfermos ou em alguma dificuldade. Frequentarmos bons ambientes. Isso é fundamental quando nós falamos em mediunidade e juventude, na sensibilidade do jovem. Temos que tomar o cuidado em frequentarmos ambientes que nos tragam saúde, que nos tragam paz, que nos tragam instrução, convivência saudável, que não nos tirem o equilíbrio através de substâncias químicas, drogas. Temos que pensar na saúde do corpo e do espírito. E assim, a interação com os espíritos será sempre em nosso favor para a evolução, para auxiliar aqueles que precisam de nós, com o nosso exemplo de vida, e também para aprender com aqueles que já vão adiante na trajetória evolutiva. Essas são as reflexões que nós queremos deixar para todos. Jovem, mediunidade é para a juventude? Sim, porque nós todos convivemos com os espíritos. A mediunidade ostensiva exercida na reunião mediúnica depende de um preparo específico, para o qual aqueles que apresentam a faculdade precisam se preparar. Um beijo no coração de todos. Obrigado, Gabriel, pela gentileza da sua participação. Bom, pessoal,
Vamos começar a nossa conversa, acho que a partir da deixa que o Gabriel nos trouxe ali, né? Do espaço do jovem, né? O espaço do jovem, a mediunidade também deve ser espaço jovem. Mas eu percebo assim que nas casas espíritas o jovem não é muito bem aceito, talvez, né? Na área mediúnica, ou o jovem não se aventura na área mediúnica. Enfim, eu acho que é a primeira observação que a gente pode fazer. E esse alerta que o Gabriel nos faz, ele também é um toque, né, nesse sentido. O jovem está ocupando espaço na área mediúnica das casas espíritas? Eu acho que também é legal a gente falar sobre o histórico, né, da mediunidade dentro da doutrina espírita. A gente tem o histórico que lá, quando Kardec estava no processo de codificação da doutrina, jovens auxiliaram ele, principalmente por estarem com a mediunidade nesse processo, né, sendo desenvolvida, e essa mediunidade que se expressa de maior forma, né, mais visível, assim, sendo desenvolvida, e tinham esse empenho para ajudar Kardec na codificação. Então, a gente não pode dizer, como o próprio Gabriel nos trouxe, né, que a mediunidade não é lugar do jovem dentro da casa espírita. Mas é importante a gente lembrar qual é o tempo do jovem para chegar na mediunidade, porque é um trabalho e é uma responsabilidade que a gente precisa estar ligado e conectado com a seara do mestre, de maneira com que a gente não se abale e se sinta seguro de estar ali, né? Achei interessante que ele começou deste princípio, né? Que todos nós somos médiums. Então, que é interessante que a gente comece a ter esse olhar para a mediunidade como algo natural, né? Porque a gente, muitas vezes, até pela questão da sociedade, né? Alimenta aí um misticismo, algo de sobrenatural. E o sobrenatural, na verdade, não existe, né? Porque o sobrenatural seria algo que vai contra as leis de Deus. E se não está nas leis de Deus, não existe, né? Então, é muito interessante a gente ter essa visão naturalizada da mediunidade. A Mari me contemplou muito no que eu queria falar, porque a partir do momento que a gente naturalizar a mediunidade e entender que ela é um processo que está intrínseco na gente como ser e como espírito, a gente não vai criar esse medo, porque muitas vezes a gente cria um medo de falar sobre mediunidade dentro da casa espírita e acha que a reunião mediúnica é um lugar que eu não estou preparado para participar, ou é um lugar que eu nunca estarei preparado para participar, que cria esse medo, né, e cria esse mito de que ali é um lugar onde é inacessível ou alguma coisa assim, nesse sentido, porque a gente acaba que acha que a mediunidade é um fenômeno que nunca vai nos alcançar. E a partir do momento disso, que a gente naturaliza isso e entende o processo, a gente vai ter consciência que a nossa vibração, ela não deve ser cuidada só na 1h30 que eu tô na casa espírita, ou no dia da semana que eu tô conectado com os meus amigos da casa espírita ou com a juventude. A minha conexão com a equipe, com a espiritualidade, no caso, ela é todo momento. A todo momento eu tenho que estar em sintonia e em vibração positiva, porque se a gente der brechas, a gente é médium, todo mundo é, independente do seu grau de mediunidade, né? E a gente vai estar sempre sofrendo essas influências, né? Então, se a gente está sofrendo essas influências, que sejam influências positivas para nos somarem. Ambos, acho que tanto o Christian quanto a Mari falaram aí sobre o estudo, né? E eu ouvi muito na pré-mediúnica que os nossos antecessores, né, os nossos pais, avós, eles iam para as reuniões mediúnicas simplesmente sem nada de estudo. Eles não tinham muita noção de como ia ser, só iam lá e a coisa ia acontecendo. Eles iam aprendendo na prática mesmo, né? E hoje a maioria das casas espíritas, né, já seguem as orientações, né, da própria FEB e da FERGS
onde nós temos o estudo da prática. A parte teórica, né? E também uma pré-prática, onde a gente faz exercícios de concentração, de meditação, para a gente ir se acostumando, para quando chegar de fato na reunião, a gente não ficar com medo, a gente já sabe mais ou menos o que a gente vai sentir. Então isso é muito bom, porque a gente tem essa oportunidade de tirar todas as dúvidas, de ir saindo esses medos, né, do desconhecido. Mas como é que vai ser? Como é que eu vou... Sabe? É isso que é muito bom de ter na pré-mediúnica. Porque ali é tipo um colégio. Tá todo mundo ali leigo, ninguém sabe. Então tu não fica com... A gente não fica com vergonha, que todos estão aprendendo. Eu acho que é legal a gente falar para as pessoas, né, que aqui de nós, a Nicole é a única que faz parte, eu acho, de uma mediúnica, né? De iniciantes. Explica um pouquinho para nós. Mas eu digo assim, explica um pouquinho para nós quanto tempo tu estudou para agora começar as práticas. São 3 anos de pré-mediúnica só na parte teórica. E aí depois a gente começa a introduzir a parte prática, onde a gente faz esses exercícios de condução da mente. É meio que exercitar para tu não perder o foco, né? De tu seguir com a mente ali, porque senão tu tá ali e daqui um pouco tu... será que eu desliguei o fogão? Será que a minha roupa tá na corda? E aí, se tu faz isso na reunião, tu quebra a corrente. A vibração vai lá embaixo, isso prejudica todos que estão ali. Então a gente exercita o foco, o estar ali. E é difícil porque é 1 hora, né? Que tu tem que estar ali, né? De corpo e alma e mente ali. Então tu não pode te dispersar e ficar pensando em outras coisas, porque isso desintoniza. Eu acho que todo centro espírita vai ter as suas práticas, né? Vai ter ali seus métodos, digamos assim, de tempo, de estudo. Mas eu acho interessante. Então é um exercício para exercitar a tua atenção. Seria isso? A concentração. E é difícil. Eu tenho muita dificuldade. Muitos dizem que tem também, porque tu ficar no foco ali muito tempo. Nossa! Claro, é isso que tu falou, né, Mari? Cada casa tem as suas regras, né? Mas nós temos as regras gerais da federação, assim, algumas coisinhas, né, que claro, e depois cada casa tem suas especificidades. Falei a palavra certa? Sim. Mas é legal esse compartilhamento aí da Nicole, acho que ele é bem pertinente, né, porque também mostra um pouco ela trouxe na fala dela até também um balanço com como acontecia as práticas no passado, e aí me lembrou lá uma fala que o Gabriel trouxe no seu áudio, em que ele fala da evolução da ciência espírita, né? E quem vem de família espírita, no meu caso, a minha família já está quase 90 anos na doutrina espírita, e tias que eram médiums há muito tempo atrás, e conversando com a avó e, né, pegando essa história, essa vivência, as práticas de mediunidade realmente eram completamente diferentes, né? Era tudo em público, a sessão mediúnica era perante as pessoas. Então, realmente, a fala da Nicole e depois a do Gabriel, aliás, antes a do Gabriel e depois a da Nicole, nos mostram como também a própria doutrina espírita foi evoluindo enquanto ciência, né? Agora, a Nicole falando que está há 3 anos no estudo da parte teórica. Então, a gente vê a riqueza que tem tudo isso e como é um processo crescente, né? Então, por isso que também é importante, quando se fala o jovem não está incluído, propriamente dito, no trabalho mediúnico, talvez ele ainda não esteja preparado para aquela carga de estudo, aquela demanda de entrega e, principalmente, uma questão que eu acho que é muito importante, o ambiente, né? A ambientação.
O jovem muitas vezes vai à festa, convive com outros jovens, e se ele entra já para esse campo de trabalho, o risco, né? E aí, entre aspas, essa palavra risco, é justamente porque nem sempre, né, quando a gente tá nesses ambientes, a gente vai estar seguindo aquela premissa do orar e vigiar, né? Então, quando a gente entra para esse campo de trabalho, a gente precisa abrir mão desse outro lado mais mundano, né, mais material, digamos assim, e toda essa conjuntura faz com que os jovens muitas vezes se afastem propriamente dito do trabalho e da vivência da mediunidade. E é interessante também, contemplando ainda a fala do Gabriel e do André, a mediunidade ela não se trata só da mesa mediúnica, né? A gente pode trabalhar a mediunidade tomando conta da nossa vibração. Quais são as músicas que a gente está ouvindo? Quais são os lugares que a gente está frequentando? Será que aquela minha companhia encarnada, ela realmente me faz bem? Ou será que ela me deixa em algum momento numa vibração um pouco mais baixa? Aqui, né, a gente tinha parado, né, com as atividades, né, e aí a gente retomou com algumas atividades online, né, e uma dessas atividades foi o estudo da mediúnica, né, aí meu evangelizador me fez um convite para começar, né, a aventurar nessa parte, e o que a gente vê é que é muito interessante, né, porque, tipo, é muita coisa pra gente estudar e tudo mais, né, e livros são inúmeros, né. A gente tem o livro dos médios ali, que é o básico, mas a gente vai depois ter ali outras coisas, como os livros do André Luiz e tudo mais, né. Então a gente vê que a gente precisa estudar continuamente, né. Não é algo que a gente estuda um pouco e depois acha que aprendeu muita coisa, né. Você tem que estar sempre estudando pra gente aprender cada vez mais. Mas, na verdade, a dificuldade desse tema ele é muito amplo. Porque eu também vou confessar aqui, né, uma coisa de bastidor, mas vou confessar aqui durante a nossa gravação, talvez foi o episódio mais difícil de ser gravado, né? Porque é um tema que eu acho que até a espiritualidade inferior trabalha para que ele não seja propagado, né? Para que a gente não trabalhe ele. Caiu, trancou o computador, áudio não chegou atrasado, áudio de jovem. Foi uma confusão pra gente conseguir gravar esse episódio, assim, que não tava escrita, né? Mas é porque é um tema realmente relevante, importante e necessário, porque muitas vezes o jovem não se dá de conta que está sendo influenciado negativamente pela espiritualidade. E aí, né, nós sabemos, né, como falou lá o Gabriel, e acho que quase que todo mundo aqui reforçou, todos nós somos médiuns, né? Todos nós carregamos a mediunidade. E aí lá no livro dos Espíritos, né, que de tão ordinários nos coordenam quase que sempre as nossas ações, né, ou nos intuem, pelo menos nelas. E a gente muitas vezes não percebe que está sobre essa influência, não tem esse discernimento. E aí acaba incidindo nos nossos erros, nas nossas frustrações, né, nas nossas mazelas pessoais. E a gente tá nesse mês, né, também de valorização da vida, né, Setembro Amarelo, e prevenção ao suicídio. E acho que também é uma boa pauta pra gente tratar, tendo em vista que a sintonia ela também está muito ligada com a mediunidade, porque nós precisamos estar bem sintonizados, né, para que possamos equilibrar as nossas energias. Inclusive daqui a pouco nós vamos ter os áudios aqui dos nossos jovens da Congegens Polac, que vão estar falando um pouco sobre isso. Não vou dar spoiler, não vou adiantar, mas é mais ou menos por aí. Então, a sintonia e a mediunidade andam juntas, né, pessoal? E teve um questionamento, né, na live do final de semana, né, que juntou os polos, que era como conquistar uma sintonia positiva, né, e como manter essa sintonia positiva. Aí o Thiago, né, e o Sérgio nos falaram que, tipo, a gente... é o que a gente tem que constrói com o tempo, né? Não é o que a gente ganha, assim, né? De uma hora pra outra. É algo que a gente tem que ir
a cada dia dando um passinho, né? Então a gente tem que saber que é difícil, né? Mas a gente sempre manter aquela sintonia alta, assim, tá sempre lá em cima. E às vezes a gente vai baixar um pouquinho, né? Mas é saber o que eu vou fazer quando eu tô, às vezes, me sentindo um pouquinho mal. Pra tentar subir a minha sintonia, né? Com pensamento positivo e tudo mais. Eu acho muito importante a gente tocar nesse tópico, assim, porque a sintonia, gente, é construção e é exercício. É muito exercício. Não é algo que nós vamos adquirir de um dia para o outro. E acho que é uma construção de pequenos hábitos durante o dia, tu exercitar o autoconhecimento e de ver o que te faz bem, o que não te faz bem. Até por questões históricas, a mediunidade, ela não é exclusiva do espiritismo, né? Isso é uma coisa interessante da gente falar também. Lá naquela aulinha que eu tô voltando pra aulinha que ela nos deu lá Ela nos deu online, né? Mas foi na nossa casa. Sobre Moisés, sobre todos os médiuns da história que até então não conheciam o espiritismo. É claro que o espiritismo vai nos dar toda uma base de estudo teórica para que a gente possa entender mais do que se trata e como ser direcionada dentro desse sentido, mas saber que é algo que existe há muito, muito tempo, né? Bem colocado. Na verdade, é uma boa lembrança, Rita, porque na verdade se criou, né, essa crença que a doutrina espírita que trouxe os médiuns, né, que criou os médiuns, que trouxe a mediunidade à tona. E na verdade não, né? A mediunidade sempre existiu. Ela só teve nomes diferentes, né? Em épocas diferentes, né? Foram os profetas, as bruxas, enfim, vários contextos históricos, ou eram endeusados ou crucificados, né? Mas o médium sempre existiu, não com o nome de médium que Kardec nos traz como o intermediário, né? Que faz essa conexão, esse elo entre o mundo material e o mundo imaterial, né? O plano espiritual, no caso. E então sempre existiu a mediunidade, só que eram em funções dos contextos históricos, tinham nomenclaturas diferentes. A doutrina espírita nada mais veio do que categorizar e trazer uma nomenclatura e um estudo mais sistematizado, mais científico, para se dominar, né, essa ferramenta, esse dom que as pessoas têm. E logo após a edição, né, aliás, a divulgação do Livro dos Espíritos, Kardec sentiu a necessidade de ter esse manual, que é o Livro dos Médiuns, porque ele recebia cartas e cartas de todo mundo, de gente que não sabia o que fazer, né? Como lidar com o que sentia, com o que via, com o que, né? Então, o Livro dos Médiuns veio assim como como uma luz no fim do túnel, assim, como um guia, como um manual, né? De como que a pessoa estuda, aquilo educa o que sente. Não, e também muito da questão da arte e mais ainda da arte espírita, né? Dentro da casa, assim, as músicas que a gente canta, nos eventos que a gente vai, a gente tá sempre muito alegre, é muito bom a gente se reencontrar e conversar com as pessoas queridas e cantar junto, e isso favorece a boa sintonia, né? E isso também é mediunidade. Isso fica muito presente nos eventos, né? Nos eventos espíritas, principalmente presenciais, né? Que a gente tá morrendo de saudade nesse momento. Mas aquela sensação boa, né? Aquela vibração, aquela corrente que se forma ali de jovens alinhados nesse mesmo propósito da doutrina espírita. E quando isso acontece é muito bom, e ali a gente percebe, né, o quanto é importante a sintonia, a vibração, porque não existe outro tipo de evento que tu frequente, pelo menos eu, André, assim, que consiga de uma maneira, digamos, visceral, vou utilizar essa palavra aí, né, tocar o nosso coração, nos emocionar e nos querer fazer viver em looping infinito aquele momento. Mas já acabou, já tá acabando. O evento espírita é aquele que
que é muito estranho, né? Porque a gente vai naquela empolgação e volta com os olhos cheios de lágrima para casa, querendo ficar para sempre ali naquele momento, né? De troca, de experiência, de vivência. E acho que esses eventos espíritas nos demonstram, né, a importância da sintonia e da vibração. E por falar em sintonia e vibração, pessoal, agora eu vou convidar vocês para acompanharem junto comigo e para a gente também matar a saudade desses nossos queridos irmãos que participam dos eventos desse ano, né, online, dessa maneira, para que a gente possa matar um pouco dessa saudade e juntar um pouco o pessoal do nosso Polo A, das mais diversas cidades, porque agora nós vamos ouvir o áudio dos nossos queridos jovens que participam do nosso podcast. Oi, meu nome é Luísa e eu tento ter como hábito a prece ao acordar e ao dormir. Se eu me encontro em um dia realmente mais exaustivo e difícil, música instrumental e meditação me ajudam muito. Organizar meus afazeres e meus problemas em forma de lista me ajuda também a visualizar o quão pequeno, rápidos e fáceis são de resolver. Além disso, também ler uma mensagem e conversar com alguém que me dê conforto emocional se tornaram de grande importância nesse momento tão diferente que a gente vive. Meu nome é Clara, eu sou da Casa Espírita Ferreira de Moraes, aqui de São Borja, e eu sinto que eu me harmonizo muito quando eu participo das lives, quando eu vou no Centro Espírita e participo da gincana, das ações solidárias. Eu me sinto muito melhor participando das lives e conhecendo o pessoal de outras cidades que também estão com o mesmo objetivo que eu, de fazer o bem, de se construir uma pessoa melhor. Então acho que é assim que a gente vai se harmonizando nesse momento. Olá, meu nome é Fernanda, sou da Sociedade Espírita Leon Denis, aqui de Bagé. Eu me sinto em sintonia quando eu estou com a minha família, né? Quando eu estou com eles, fico mais conectada com Deus. E estar com a minha família me traz paz, amor, alegria. Nós também brincamos muito, aprendemos uns com os outros, né? Eu também gosto muito de tocar violão. Isso é uma coisa também que me deixa muito conectada com Deus. Tocando as músicas espíritas, eu me sinto tão bem, fico relaxada, né? Tenho energia boa também. E participando dos eventos espíritas online é muito bom também. A gente também faz muito evangelho, né? Aqui em casa, que é outra forma também de se comunicar com Deus, né? E ficar em sintonia com Ele. Meu nome é Milena, eu tenho 15 anos e eu sou de Santana do Livramento. O que me deixa em harmonia é estar com as pessoas que eu amo, a minha família, os meus amigos, fazer uma boa prece e tentar relaxar, seja lendo ou fazendo qualquer coisa que eu gosto. Eu goiano e me perguntar como eu busco estar em boa sintonia. Bom, eu prezo muito pelos meus pensamentos e minhas vibrações, buscando sempre tê-los bons, sempre bons pensamentos e boas vibrações, para que eu possa somente atrair coisas positivas para mim. E quando porventura eu tenho algum pensamento negativo, vibração negativa, eu busco sempre fazer uma prece e colocar minha cabeça no lugar, para que eu não atraia nenhum espírito mal intencionado e zelar também o bem-estar meu e das pessoas que estão ao meu redor e que eu convivo, né? É isso, muito obrigado. Oi, boa tarde, meu nome é Raíssa, sou da Sociedade Espírita Leon Denis, aqui de Bagé. O que eu faço para ficar em sintonia é tocar violão, escutar músicas espíritas, olhar lives. Eu gosto bastante de olhar as lives aqui da Congergues. Eu olho as lives do Polo Amor, olho de alguns outros polos também, porque eu gosto bastante desse tipo de conteúdo. E quando eu estou olhando as lives, eu observo que tem muitos jovens olhando as lives também, assim como eu. E isso me deixa bem feliz, porque eu percebo que tem mais pessoas unidas no mesmo sentimento que eu tô naquele momento. E as músicas que eu escuto,
eu procuro olhar bem a letra e aprender as notas para tocar no violão, porque eu gosto bastante de tocar as músicas no violão, que parece que eu me sinto mais conectada com a espiritualidade. E foi isso. Muito obrigada por dar essa oportunidade para mim participar. Um beijo e um abraço a todos. Oi pessoal, eu sou a Bianca do Amor e Caridade e, bom, eu vou falar um pouco para vocês o que eu faço para me manter em sintonia. Eu acredito que é muito fácil a gente perder a sintonia durante o dia a dia, a correria cotidiana, e isso acaba afetando também as pessoas ao nosso redor, né? Então, quando eu sinto que eu já estou afetando as pessoas na minha família, que elas também estão ficando irritadas, assim como eu procuro me isolar um pouco, dar uma respirar profundamente umas 10 vezes, assim, até ir me acalmando. Eu também gosto muito de escutar música, mas músicas calmas, né? Não digo músicas relaxantes ou sons da natureza, mas eu tenho uma playlist que eu escuto basicamente todos os dias e ela me deixa tranquila e eu gosto bastante, né? E também eu procuro fazer uma prece agradecendo tudo que Deus me deu, tudo que Deus ainda me dá, todas as oportunidades, né? E até as pequenas coisas a gente tem que sempre agradecer. E só de fazer isso eu já me sinto mais calma, mais tranquila e grata também, né? Bastante gratidão. E também porque eu sei que, assim, essa falta de sintonia não é uma coisa que vai ser sempre, é uma coisa momentânea. Então, em algum momento vai passar, só que eu também tenho que fazer a minha parte para isso acontecer. Eu acredito que é isso. Olá, eu sou a Bruna, eu sou do Amor e Caridade de Bagé e o meu método de me manter sintonizada é todo dia de manhã eu leio uma mensagem que me inspire e quando eu tô muito agitada, geralmente eu escuto uma música ou leio outra mensagem para ver se me acalma, que como a gente vive na correria, né, então esse é meu modo de me sintonizar. Beijo. Maravilha, tivemos áudios maravilhosos aqui conosco. Muito obrigado a todos que se empenharam, né, para conseguir o áudio dos nossos jovens do nosso Polo A. E agora é hora de nos atualizarmos com as principais informações do que está rolando no nosso evento online. Então, cola aí que tá chegando mais um Conjergues News. É com você, Mariana. Galerinha do bem, o tempo tem passado muito rápido. Nós já estamos com novas e diversas atividades realizadas pelos nossos jovens nos 5 polos regionais da 28ª Conjergues. E eu vou começar o news hoje diferente, pela ordem inversa, lá pelo pessoal do Polo E. Então, setembro chegou e provocando muitas reflexões em torno deste mês em que todos nós refletimos mais atentamente sobre a valorização da vida. Então, as atividades, as rodas de conversa lá no Polo E foram explorando essa temática. No Polo D, teve live artística muito animada com o grupo do Evangelizar é Amar. Além das atividades como 15 razões para ser grato e ressignificando nossas dores. Tá muito interessante, vale a pena conferir lá nas redes do Polo D. O Polo C, todo fim de mês, libera um programa, pessoal, mais que especial, chamado Já é Tempo. E Amigos é uma super produção, feita por muitas mãos e muitos corações. Confiram lá no canal do YouTube do Polo, Conjergues Polo Caridade. Chegando no Polo B, tá rolando cine debate, reflexões sobre o Evangelho no Lar e o workshop desvendando os pontos fortes e fortalecendo-os. E aqui no Polo A, nós continuamos com a gincana, com o sarau, a videodramatização e muito mais. Esta é a 28ª Conjergues e ela é totalmente online, amigos. Valeu, Mariana, então, pelas informações. E agora, aproveitando... agora lembrei uma coisa, Mariana. Vou aproveitar que você está conosco aí e
você que está acompanhando as nossas redes sociais, tivemos muita interação, muita troca sobre a nossa temática, né? O pessoal nos mandou várias DMs. Pode trazer, só separa algumas. Eu sei que não vai dar tempo para trazer todas, então separa algumas aí para nós. Então, André, alguns dias lá nas nossas redes sociais a gente compartilhou uma pergunta nos nossos stories e o pessoal respondeu. A pergunta era a seguinte: o que você busca fazer no seu cotidiano para estar em uma boa sintonia? E as respostas foram muito legais. Teve gente que respondeu: escutar uma boa música, assistir o meu programa favorito, atividades no bem, orar e vigiar. Temos momentos difíceis na nossa jornada, mas cuidar das minhas atitudes e uma boa oração me ajudam a superar mais rápido as dificuldades. Então, essas foram algumas das respostas que a gente recebeu lá nas nossas redes sociais, e agradecendo a todo mundo que interagiu conosco, e fiquem ligados porque sempre tem ali algum conteúdo pra gente interagir. Bom, estamos então na nossa reta final, nas nossas despedidas, e agora eu vou chamar o nosso mosaico na ordem inversa da nossa abertura, começando pela Rita, para nossas despedidas já da nossa 4ª edição, Rita, do nosso Conjergues Cast. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigada por ter acompanhado mais um episódio. Divulguem nas suas redes sociais e espalhem para todos. Valeu, galera, por terem ficado conosco até aqui. E a gente espera que vocês tenham gostado dos nossos debates e até o próximo. Muito obrigado, pessoal, para quem nos acompanhou até aqui, e esperamos vocês nos próximos episódios. Muito obrigada a todos os jovens que estiveram conosco. Esperamos vocês no próximo podcast. Então, leiam o Livro dos Espíritos, lavem bem as mãos e até o próximo episódio. Maravilha, o nosso mosaico já se despediu de você. Muito obrigado a todos que estiveram conosco. Na nossa próxima edição nós estaremos falando sobre a temática autoconhecimento. É claro, como sempre, queremos a participação de mais jovens do nosso movimento espírita do Rio Grande do Sul, ou até de fora, né? Se você está acompanhando de fora também, quiser mandar sua participação, sempre será muito bem-vindo. Obrigado a todos, meus queridos parceiros e companheiros de podcast. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.